Seus bastardos! Seus covardes, insetos! Vocês são uma vergonha, desertores! Os soldados do exército da aliança e os reis ficaram loucos e irritados quando viram os homens fortes fugir. Seus corações pareciam que iam parar e eles quase vomitaram sangue. Depois de sofrerem uma perda tão grande para esses 30 homens fortes que lançaram seus machados, eles queriam vingança. Mas antes que eles pudessem revidar e fazê-los pagar, seus oponentes fugiram sem qualquer senso de orgulho ou dignidade. Parecia que eles concentravam tudo em um soco para atacar o alvo e imediatamente desapareciam depois disso. Isto os fez se sentir realmente estranho e fez a aliança se sentir muito impotente. A boa notícia para eles era que o rei de Chambord não escapou. Fei tornou-se rapidamente alvo do ódio e das ofensas. Avançar! Vamos matar seu rei! A aliança estava em estado de desespero e furiosa. Todos os olhos dos soldados ficaram vermelhos quando o Capítulo sangue encheu os 91. capilares nos olhos, fazendo com que eles parecessem um monte de coelhos. Eles rangeram os dentes e avançaram em direção a Chambord e sua formação continha todas as suas forças. Todos juraram em sua mente que irão enfiar o cabo do machado na bunda desse homem sem vergonha. No outro lado, a bandeira vermelha no morro moveu-se novamente. A enorme formação de escudos de ferro que estava na parte frontal das formações de Chambord começou a se mover. O que foi surpreendente foi que os mais de 10 escudos de ferro não se uniram e não marcharam para frente para formar uma linha de defesa. Em vez disso, eles se separaram em dois grupos e se moveram para dois lados completamente diferentes, ao mesmo tempo em que expunham o rei e os mais de uma centena de oficiais de execução da lei para as lâminas e ataques da aliança. Neste ponto, a formação de Chambord era muito estranha. Estava em forma de U e passava uma sensação muito especial e despreocupada. Isso fez as pessoas sentir que Chambord não estava tentando se defender, mas dando as boas-vindas à invasão do exército da aliança com os braços abertos. Fei tocou o grande cão negro e recuou lentamente para uma colina que estava um pouco mais distante. Esta ação foi interpretada como se ele quisesse escapar dos olhos do exército da Aliança dos Nove Reinos, e isso os tornou mais agressivos e insanos e sua decisão de avançar mais firme. Mas para Fei, ele só queria ficar com as crianças. Essas crianças eram excelentes estudantes da Academia Civil e Militar de Chambord. A maioria deles era de famílias pobres, elas eram mais maduras e eram beneficiárias da bolsa de estudo do rei. Para Fei, elas eram um dos fundamentos importantes para a futura ascensão e sucesso de Chambord. Por isso, apesar de toda a discordância de seus ministros e oficiais, Fei levou-os a este perigoso campo de batalha para deixá-los experimentar a crueldade das guerras e as situações complexas que mudam a cada segundo. Meus filhos de Chambord, não tenham medo. Agora abram seus olhos, observe tudo o que está acontecendo à sua frente de perto. Veja como seus pais estão lutando com esses malditos invasores e sintam a atmosfera no campo de batalha com seus corações. Porque um dia, você estará fazendo o mesmo que seus pais, protegendo suas casas e entes queridos lutando contra seus inimigos com armas afiadas. Lembre-se, cada aluno da Academia Civil e Militar de Chambord pode ser um soldado valente com um status baixo, mas vocês não devem ser um general tímido e assustado com um status de prestígio.
Fade para todas as crianças com um sorriso encorajador. Depois ele de repente ergueu a voz e gritou: Entendido, diretor. Todas as crianças disseram em uníssono enquanto assentiam com a cabeça. O respeito e a admiração em seus olhos fizeram Fei sentir-se como um verdadeiro rei. Neste momento, a aliança finalmente estava a menos de 10 metros da formação de Chambord à medida que continuavam com o avanço. 50 oficiais de execução da lei estavam em seu lugar livremente. Eles apenas levantaram seus escudos e lanças e ficaram em alerta, mas eles realmente não se importaram com seus inimigos que estavam avançando até eles com uma intenção perversa. Matem todos! O exército da aliança viu o sinal da vitória, e o guerreiro de atributo terra ergueu os braços e gritou para aumentar a moral de seus companheiros. Mas neste momento, uma estranha situação surgiu. O céu que era azul e não tinha uma única nuvem de repente foi iluminado por muitas cores, como se houvesse vários sóis no céu. Como se ele sentisse algo, o guerreiro de atributo terra olhou para cima com espanto. Mas antes que seu sorriso pudesse ficar em seu rosto por muito tempo, o que ele viu causou um terror sem precedentes em seu rosto. O terror em seu rosto se intensificou e sua pupila de repente se contraiu enquanto gritava: Não! Bum! Craque! Voxos! Um segundo depois, todas essas luzes coloridas caíram no chão, e esse foi o início de uma catástrofe horrível: explosões violentas, salpicos de gelo e granizo, relâmpagos chocantes e venenos maliciosos envolveram instantaneamente o exército da aliança que estava avançado. O fogo, o gelo, o relâmpago e o veneno que caiu do céu causaram danos insanos e tiraram inúmeras vidas. Gritos e lamentos tristes ressoaram no campo de batalha um após o outro. Magos! Eles têm magos! E uma armadilha! Nós fomos enganados! Retirem-se, rápido! Mãe, salve-me, salve-me, por favor! Ah, minhas pernas! Minhas pernas se foram! O exército da aliança que foi influenciado e cego por seu ódio e preconceito ficou atordoado. O guerreiro de 2 estrelas de atributo terra que estava avançado na frente não teve a chance de fugir. Ele foi atingido por uma flecha de gelo, uma flecha de fogo e uma flecha de relâmpago ao mesmo tempo. Em um instante, seu corpo foi transformado em uma pilha de carne fedorenta. Sua energia de guerreiro de 2 estrelas não pode salvar sua vida, e a espessa armadura em seu corpo também não pode protegê-lo contra o ataque repentino. A formação de infantaria pesada blindada do reino Xuani também foi quase instantaneamente eliminada. O ferro era um dos melhores condutores de eletricidade. Também era um bom condutor para o calor, tanto o frio quanto o calor podiam se espalhar facilmente sobre ele. Os soldados da infantaria pesada blindada que sobreviveu aos machados não podiam se proteger desse ataque, e as espessas armaduras de ferro que deveriam protegê-los se transformaram nas armas que os mataram. Em um curto período de tempo, quase todos foram mortos a menos de 10 metros das formações de Chambord. Os soldados que tiveram azar e não morreram pelas flechas imediatamente foram queimados até a morte ou congelados até a morte em suas armaduras.
inverteu-se instantaneamente, como se todo o peso fosse retirado de um lado. Neste momento, os soldados da Aliança que estavam perto e os reis do exército da Aliança que estavam mais longe perceberam a fonte desse ataque mágico devastador. Há algum tempo, as mulheres que compunham o harém nas 6 carruagens atrás das formações de Chambord tinham saído e estavam de pé na colina em frente às carruagens. Cada uma delas tinha um longo arco em suas mãos e uma enorme energia mágica surgiu em torno delas. Uma única flecha poderosa que estava cheia de um poder mágico devastador foi disparada de suas mãos. Assim como a foice do ceifeiro cruel, as flechas coloridas foram atiradas na formação de infantaria que estava avançando para Chambord como uma enorme inundação impiedosa. Deus! Um total de 26 arqueiras mágicas. Lado da aliança quase perderam suas habilidades de falar e pensar, como se todos estivessem sido atingidos por um raio. O exército da aliança examinaram suas presas, sem rodeios. As presas que eles achavam que eram fáceis de obter, de repente, nas suas mentes as imagens de bonitas e ingênuas foram destruídas e para eles, elas se tornaram representantes do ceifador cruel. Seus olhares mortais, movimentos suaves de carregar as flechas e puxar seus arcos, tudo parecia cruel neste momento. Uma série de flechas mágicas de gelo, fogo, raio e veneno eram como beijos íntimos do ceifador cruel e foi atirado contra os outros soldados do exército da aliança que ainda estavam avançados como alvos. Rápido. A velocidade de tiro das arqueiras era muito rápida. As pessoas só conseguiram ver as imagens posteriores deixadas por seus braços suaves e dedos esguios no ar. A ponta da flecha afiada parecia estar tocando as flechas que foram disparadas antes de seu fim. Juntas, todas as flechas seguiam múltiplas trajetórias. Em menos de 10 segundos, essas 26 meninas puras dispararam mais de 1000 flechas mágicas. Havia mais de 1000 flechas mágicas letais e destrutivas. A infantaria blindada pesada do reino Xuanin, que estava avançado na frente, foi exterminada sem sequer fazer um combate. A formação de espadachins do reino Lunan que seguiu a forte formação de infantaria não acabou melhor. 70 a 80% deles foram imediatamente mortos. Soldados dos outros pequenos reinos que queriam se beneficiar do caos causado pelo exército da Aliança também encontraram um final desfavorável. O comandante de Chambord era muito conservador e cuidadoso. Ele deixou os inimigos avançarem para uma área que ficava a menos de 10 metros da formação de Chambord. Isso garantiu que as arqueiras mágicas teriam uma precisão de quase 100%, e todos os soldados do exército da Aliança que avançaram para Chambord estariam na faixa de ataque das arqueiras mágicas. Embora todos os soldados que avançaram para Chambord se viraram e recuaram imediatamente depois de terem visto as flechas mágicas, eles ainda sofreram grandes baixas. Este ataque devastador de flechas mágicas continuou por mais 3 minutos. Após 3 minutos, toda a mana das arqueiras mágicas estava esgotada, e o ataque catastrófico finalmente parou. Neste ponto, entre todos os 1.500 soldados do exército da Aliança que avançavam para Chambord, menos da metade deles ainda estavam vivos. A maioria dos sobreviventes estava na parte de trás,
e imediatamente se virou e correu para longe do alcance das flechas depois que viram a situação mudar. Caso contrário, haveria mais mortes no lado do exército da aliança. A fumaça cobria todo o campo de batalha, e o cheiro de carne cozida também flutuava no ar. Havia cadáveres que estavam pretos e queimados, parados e congelados em todo o campo de batalha. Onde também havia armaduras e armas, mas não eram comparáveis ao estado dos cadáveres. Os soldados do exército da aliança que sobreviveram e os reis que estavam um pouco mais distantes todos olharam para a cena em frente a eles e ainda não tinham se recuperado do susto. Todos sentiram como se tivessem em um pesadelo do qual não pudessem acordar. Todos estavam cobertos de suor frio, e o suor tinha molhado suas roupas. Agora, quando olhavam para as 26 figuras puras e bonitas na colina, não se atreveram a pensar nessas garotas como esposas troféus do harém do rei de Chambord. Essa chuva de morte tinha extinguido completamente as chamas obscenas no coração de todos que estavam no exército da aliança. Essas mulheres parecem ter o poder de magas 2 estrelas. Elas são como rosas embora sejam bonitas, elas têm espinhos. Esses espinhos letais os matariam instantaneamente se eles as tocassem. Como um pequeno reino como Chambord, de nível 6, pode ter tantos homens e mulheres poderosos? Este era um mistério muito estranho. No entanto, esse mistério já não era algo em que o exército da Aliança dos Nove Reinos estava pensando ou se importando. Se possível, eles esperavam que tudo o que estavam vendo fosse apenas um pesadelo. Eles esperavam que pudessem despertar no próximo momento e perceber que nada havia acontecido. Todos os reis estavam se arrependendo de sua decisão enquanto estavam sentados em seus cavalos altos. Se não fosse por causa da informação daquela pessoa, eles nunca teriam começado esta guerra ridícula e esperado para aproveitar de seus tesouros. Essa pessoa lhes disse que Chambord era tão fraco que não conseguiria nem dar um ataque. Todos os reis do exército da Aliança dos Nove Reinos estavam se perguntando: o que vai acontecer agora? Posso deixar este lugar infernal vivo? Eles estavam atualmente em uma situação muito deplorável, eles só tinham cerca de 500 guardas na frente deles. Os 700 a 800 soldados que se retiraram da linha de frente já estavam aterrorizados. Os reis sabiam que, se aquelas mulheres na colina puxassem levemente as cordas do arco, esses soldados derrotados arruinariam suas calças instantaneamente. Esta guerra não podia continuar mais neste momento. Embora todos pudessem dizer que essas arqueiras mágicas haviam esgotado a mana que possuíam, ninguém ousava arriscar sua vida para testar. O que ocorreu antes com os 100 soldados de lança e de escudo do reino Xixu e os cadáveres que cobriam todo o campo de batalha tinha assustado a todos no exército da aliança. Os cavalos de guerra também recuavam um passo de cada vez. Eles também sentiram a sensação de morte. Neste momento, Chambord começou seu primeiro contra-ataque. A bandeira vermelha moveu-se. As mulheres que estavam tentando recuperar rapidamente a mana na colina começaram a se mover. Assim como os outros soldados de Chambord que desapareceram depois de se separarem em dois grupos e entrarem nos arbustos dos dois lados do campo de batalha, elas também se separaram em dois grupos e entraram nos arbustos e desapareceram. A única coisa que foi um pouco diferente era que a velocidade delas era muito mais rápida do que as dos soldados regulares de Chambord. Esta estranha situação que ocorreu consecutivamente fez com que os reis do exército da aliança se sentissem um pouco desconfortáveis. Latido! 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 Todos no exército da aliança ouviram o arrogante cão latindo e uma nova mudança aconteceu. Eles viram que o jovem rei Alexander de Chambord, que andava no grande cão negro, de repente se moveu. Com o jovem rei nas costas, o cão negro saiu lentamente da colina. A formação dos oficiais de execução da lei que estava na frente dele dividiu-se no meio e fez um caminho para o rei. O jovem rei zombou quando olhou lentamente para os rostos dos reis. Ele não escondeu sua expressão desdenhosa. Como se todos os 700 a 800 soldados restantes não fossem nada, o rei montou o cão em direção aos 9 reis do exército da aliança, de forma lenta e casual. Logo,
ele passou pelo campo de batalha que estava cheio de cadáveres. Os 700 a 800 soldados restantes já estavam aterrorizados. Eles não se atreveram a bloquear o caminho de Fei, quando viram Fei caminhando em direção a eles. Todos recuaram juntos e rapidamente fizeram um caminho para Fei, como se Fei fosse um demônio sanguinário. Especialmente quando viram um grande cão negro que era maior do que um cavalo de guerra, eles estavam aterrorizados e com medo de morrer. Mas quando olhavam os olhos do animal, sentiram uma sensação arrepiante sair de seus corpos. Suas mentes ficaram em branco, suas pernas começaram a tremer, e suas almas pareciam fugir de seus corpos. Os mais de 700 soldados restantes não criaram obstáculos para o cão e o homem. Eles pareciam mais como guardas que estavam protegendo e recebendo o seu rei. Fei facilmente passou por eles como se ele estivesse andando no grande cão negro em uma ampla estrada. Embora houvesse apenas um homem e um cão, todos no exército da aliança sentiam que esse homem e o cão eram ainda mais assustadores do que os homens fortes e as arqueiras mágicas. Ninguém no exército da aliança havia visto Fei atacar antes, então eles não conheciam a força real desse rei. No entanto, apenas sua presença ousada e indisciplinada dominou todos os outros 9 reis. O jogo está quase acabado. Eu vou dar a vocês duas escolhas, quer é se render e pagar, ou morrer. Fei parou Black quando estavam a menos de 10 metros dos 9 reis. Seu sorriso caloroso parecia o sorriso de um demônio e sua voz suave soava como a melodia do inferno na perspectiva dos 9 reis. Por um momento, ninguém ousou olhar para ele diretamente nos olhos. Mais atrás de Fei, os soldados restantes que lentamente se recuperaram, gradualmente perceberam algo e lentamente bloquearam o caminho de Fei enquanto seguravam suas armas com força. Mate-o para mim! O rei do reino Xixui disse a um de seus guardas pessoais com uma expressão sombria em seu rosto quando viu a oportunidade. Matar um rei que foi canonizado pelo Império Zenith viola a lei do Império, e isso causaria alguns problemas. Despojar e matar eram diferentes, afinal. A lei do Império permitia conflitos entre seus reinos afiliados, mas não permitia o assassinato de um rei. No entanto, o rei do reino Xixu estava se sentindo um pouco arrogante por causa de sua cavalaria frota de ferro do Deus do Fogo, já que 2 dos príncipes de Zenith o queriam do lado deles. Além disso, coisas como a lei não tinham sentido na frente de poderosos guerreiros e magos. As leis de Zenith não eram mais seguidas da mesma forma que há 100 anos. Para um reino afiliado de nível 3, enquanto o rei estiver disposto a gastar dinheiro para influenciar os nobres e juízes em São Petersburgo, matar um rei de um reino afiliado de nível 6 não era um problema. Na verdade, enquanto o rei do reino Xixu estivesse disposto a gastar dinheiro, ele poderia matar alguns reis sem citar um grande problema. Depois de perder uma formação de infantaria de lanceiros e escudeiros, o rei do reino Xixu estava extremamente irritado. O guarda pessoal saiu correndo da formação do reino Xixui. Este era um espadachim de 2 estrelas de atributo metal. Ele era considerado um mestre em todos os reinos afiliados de nível 3. Todo mundo no exército da aliança estava confiante na habilidade deste guarda pessoal. Como o exército da aliança foi formado sob a visão dessa pessoa, eles reuniram a informação adequada e não conheciam a verdadeira força do rei de Chambord, uma vez que não tinham visto o rei lutar. Havia alguns reis que tinham medo dos problemas que poderiam surgir ao matar esse rei, mas era tarde demais para impedir o guarda pessoal do rei do reino Xixui. Contudo, tink! Faíscas apareceram no ar. Uma sombra brilhou por onde estava a faísca. Antes que as pessoas do exército da aliança pudessem ver claramente as duas pessoas, viram o guarda pessoal ser decapitado. O corpo do guarda pessoal caiu no chão como um saco de pancada. Sua espada teve um final semelhante. Também foi cortado em duas e caiu no chão. Agora, eles podiam ver a situação com clareza. Este pequeno rei tinha uma espada verde afiada na mão. A lâmina da espada parecia a borda de uma motosserra, e o sangue estava escorrendo dela. O calor ainda era sentido no sangue. Um mestre!
Todos sentiram uma sensação arrepiante em seus corpos de novo. Esta foi outra descoberta impressionante e inesperada. Os olhos dos soldados e dos reis no exército da aliança quase saltaram do rosto. Esta cena fez com que os reis que tinham medo da morte sentirem uma enorme ameaça. Todos sabiam o que significava ter um inimigo que poderia matar instantaneamente um espadachim de 2 estrelas a menos de 10 metros de distância deles. Era como expandir voluntariamente seus próprios pescoços para a lâmina assassina do inimigo. Desta vez, o olhar de Fei fez o rei de Xishui ficar extremamente nervoso. Ele foi o primeiro que sentiu este grande perigo. Ele gritou com todo o ar de seus pulmões e ele quase sujou as calças. Ele imediatamente virou o cavalo e fugiu. Esta ação destruiu instantaneamente o último pedaço de moral e esperança do exército da aliança. Os outros reis foram despertados pela ação do rei do reino Xishui também. Como se suas bundas fosse espetada por uma lança, eles gritaram e chicotearam seus cavalos e tentaram fugir o mais rápido que podiam. A ação dos reis imediatamente influenciou as ações de seus guarda-costas. As ações do guarda-costas influenciou imediatamente a mentalidade dos 700 a 800 soldados restantes. Esses soldados hesitaram no início, mas imediatamente começaram a correr quando viram seus reis e seus guarda-costas fugirem. Foi assim que ocorreu o colapso do exército da aliança. Todos no exército da aliança começaram a correr sob a liderança dos reis. Foi uma grande perda. Eles pensaram que estavam prestes a conquistar esse pequeno reino e saquear suas riquezas, mas agora eles estavam como cães sem teto sendo perseguidos por tigres. Todos no exército da aliança desejavam que pudessem cultivar mais algumas pernas para ajudá-los a correr mais rápido. Alguns soldados do exército da aliança começaram a matar seus companheiros para que pudessem colocar as mãos nos escassos cavalos de guerra. Foi um enorme caos. Haha, vocês querem correr agora. É tarde demais. Fei de repente saltou das costas do Black Tornado. Ele deixou uma série de imagens posteriores no ar enquanto ele imediatamente perseguiu os reis. Sua força aterrorizante foi demonstrada novamente. As 2 espadas verde e roxa transformaram-se em sombras brilhantes como estrelas no céu noturno. Os sons de cortes no ar ressoaram no campo de batalha quando as 2 espadas dominaram essa situação caótica. Onde quer que estas 2 espadas passassem, soldados, cavaleiros e guarda-costas caíam no chão sem qualquer chance de se defenderem. Fei era muito rápido e ágil. Como uma bola de borracha saltitante, ele saltou no ar cerca de uma dúzia de vezes e todos os guarda-costas gritaram quando foram mortos instantaneamente. Latido! 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 Black Tornado seguiu Fei com sua velocidade de raio enquanto latia alto, e todos os cavalos de guerra dentro de um raio de 15 metros estavam aterrorizados. Espuma branca brotou de suas bocas enquanto caíam no chão ao passo que eles se contorciam. Os reis nos cavalos não esperavam por isso e gritaram enquanto caíam no chão e sujavam os rostos e a roupa. Quando eles se levantaram e gritaram enquanto queriam fugir com suas próprias pernas, eles viram uma sombra na frente deles. Fei já havia os alcançado e pisado na frente deles quando pousou de seu salto. As 2 espadas verde e roxa em suas mãos tinham sangue escorrendo delas. O sangue caiu na grama e no chão, e o calor e o cheiro sangrento preenchiam os narizes dos reis. Neste momento, Fei realmente parecia um demônio que acabará de se arrastar para fora do inferno. Todos esses reis nunca tinham visto nada assim, eles estavam aterrorizados. Eles se ajoelharam e imploraram piedade e perdão enquanto seus corpos tremiam. Ao lado deles, todos os soldados ainda estavam fugindo. Os soldados derrotados estavam em um estado de caos e não tiveram tempo e chance de salvar seus próprios reis. Que cena irônica! Amarre-os! Fei acenou com a mão e os oficiais de execução da lei que estavam perseguindo os soldados restantes se precipitaram violentamente e amarraram os reis de forma muito apertada. As cordas amarradas nas peles destes reis, e a grande quantidade de dor fez com que se esquecesse de seu alto status. Todos começaram a gritar e implorar,
como se fossem porcos em um matadouro. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 147. Avaliação. Fei não se incomodou com os reis que já estavam presos. Sua visão foi como um raio, imediatamente travando no rei Xishui que estava correndo e se distanciando. Devido à besta rugido das chamas ser rápida como o vento, cuja velocidade ultrapassava em muito qualquer cavalo normal, e aos poucos guardas leais ao lado dele protegendo-o com suas vidas, o rei Xishui foi o único rei que escapou. Acenando com a mão, Fei chamou o grande cão negro que latiu e saltou como um raio. Fei pulou no Black Tornado e o perseguiu imediatamente. Parem ele! O rei de Xishui notou que Fei se aproximava enquanto olhava para trás. O cão com velocidade total era realmente um pouco mais rápido do que a besta rugido das chamas. A distância estava diminuindo um pouco mais, e isso fez com que o rei Xishui quase urinar nas calças. Ele se virou e viu a frota de ferro do Deus do Fogo, que estava à sua espera. Como se ele visse seu salvador, ele começou a gritar loucamente: Ataquem! Ataquem! Apresse-se e me proteja! Neste momento, ele não se importava com a preservação dos 100 cavaleiros da frota de ferro do Deus do Fogo. Enquanto ele pudesse fugir, ele estava disposto a sacrificar tudo. Tot, 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 tot. O chifre soou, o regimento de cavalaria pesada já preparado, lealmente, executou o comando do rei. Com um chute feroz na barriga da besta rugido das chamas, eles começaram a avançar. Com a lança firmemente presa entre as axilas e apontada para frente, os cavaleiros eram como grandes máquinas de matar em movimento. O ruído dos passos da besta rugido das chamas estremeceu a terra, como uma enxurrada de aço imparável inundando na direção de Fei. Os cavaleiros demonstraram uma incrível compreensão da situação. Quando eles estavam prestes a se encontrar com o rei de Xishui, a formação de repente se dividiu em dois e deixou no centro uma lacuna de 2 metros de largura, deixando o rei e seus guardas passar, e então imediatamente fechou de novo, retornando à formação da enxurrada de aço invencível. As lanças dos cavaleiros ofuscavam com seu brilho frio enquanto os animais fizeram tremer a terra, e eles avançaram para NT. Eu procurei, mas não consegui descobrir o significado da expressão avançado para An. Somente descobri que An era um império chinês. No campo de batalha, era uma força quase incomparável. Neste momento, todos os que estavam assistindo esta cena pensaram que o cão e o homem se esquivariam imediatamente. Afinal, não importa quão forte seja sua força individual, ele ainda não deve ser forte o suficiente para ir contra o poder desses cavaleiros combinados. Na frente desses cavaleiros avançado, até as paredes do castelo poderiam entrar em colapso. Mas... asterisco. O grande cão negro soltou um rugido trêmulo como se estivesse entrando em um estado de loucura. Sua boca sangrenta revelou dentes brancos afiados, e seus músculos fortes começaram a aumentar. Seu tamanho quase dobrou no próximo segundo. Então, de repente, liberou sua energia explosiva, e sua velocidade foi acelerada a um grau incrível. Como uma luz brilhante que acabou de passar, se espremendo pelas pequenas brechas entrando na formação do inimigo a partir de ângulos inacreditáveis. Duas luzes intermitentes, uma verde e uma roxa, brilhavam como meteoros brilhantes, e os cavaleiros fortemente blindados não tinham como lutar. Como as lanças em suas mãos eram muito pesadas, os cavaleiros nem tiveram tempo para retirar a espada e permaneceram completamente vulneráveis aos flashes verdes e roxos que se aproximavam. Eles começaram a cair de seus animais como dumplings asterisco entrando em uma panela. NT. Dumplings ou Golgotá em chinês é um alimento parecido com bolinhos fritos. É um alimento básico popular em toda a China. A ferida de todos eles era surpreendentemente consistente, todas na garganta onde o capacete e a placa do peito se encontravam. Esta área também era o lugar mais vulnerável de um cavaleiro totalmente armado, há apenas uma pequena proteção de ferro no lugar, e não é o suficiente para impedir o ataque de qualquer guerreiro de elite.
Os cavaleiros que caíram no chão nem tiveram a chance de gritar e foram pisoteados e transformados em pasta. Sob a pressão das duas espadas verde e roxa, nenhum deles pode apresentar alguma resistência. A figura do grande cão negro era muito errática, podia passar facilmente pelo menor espaço, como se fosse um peixe livremente viajando na água. Ele era muito escorregadio. A visão dos cavaleiros já estava tendo dificuldade em acompanhar com os olhos a sombra do cão e do homem, quanto menos contra-atacar. Ambos os lados quase instantaneamente terminaram a troca de ataques. A famosa frota de ferro do Deus do Fogo perdeu um terço do poder neste encontro, e as baixas foram todas causadas por um corte na garganta e depois caíram para serem pisoteados pelos animais. Mas o exército cão e homem não sofreram nem mesmo o menor ferimento, como se tivessem terminado um passeio. Eles passaram facilmente pela investida do regimento de cavalaria pesada, sua velocidade não diminuiu em nada, pois eles rapidamente superaram a distância entre eles e o rei de Xixui. A velocidade de investida da frota de ferro do Deus do Fogo era muito rápida, e eles não podiam fazer a volta e retornar a tempo. Eles eram como uma inundação imparável que avançava em direção à formação do exército da cidade de Xamboda. Merda! Gritou Romain, o capitão dos cavaleiros. Neste momento, quase ninguém defendia os terrenos da cidade de Xamboda. Continue assistindo. A princesa mais velha disse calmamente. Fei rapidamente pegou o rei de Xixui e seus guardas. Os guardas não diminuíram a velocidade de o Black Tornado em nada, e todos caíram dos cavalos atingidos pelas duas espadas. Fei estendeu a mão e pegou diretamente o rei de Xixui das costas da besta rugido das chamas como se pegasse uma garota e depois o jogou no chão. Então, muito rapidamente, os executores da lei vieram e amarraram-no. Fei afagou a cabeça do Black Tornado, e o grande cão negro rugiu, e imediatamente virou-se e parou os soldados que estavam prestes a fugir. Como essas pessoas se atreveriam a ir contra Fei novamente? Ao vê-lo bloquear seu caminho, eles imediatamente gritaram e mudaram de direção, fugindo pelos lados, esquerdo e direito. Piu 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 piu. Dezenas de flechas afiadas pousaram em seus pés. Dos arbustos dos dois lados, os arqueiros divinos que originalmente haviam fugido, e as aterrorizantes arqueiras mágicas apareceram de repente. Os longos arcos em suas mãos foram puxados até o formato de lua cheia, e as pontas de flechas afiadas já estavam apontadas para os soldados em pânico. Seus olhos frios fizeram todos instantaneamente parar seus movimentos e não se atreveram a mover um passo adiante. Estavam cercados. 400 pessoas foram cercadas por menos de 100 pessoas. Ajoelhem-se e entreguem-se. Caso contrário, não será mostrada nenhuma piedade a vocês. Fei gritou. Todos os soldados restantes se olharam. No momento em que uma pessoa se tornou a primeira a jogar fora a arma de sua mão, outras pessoas a seguiram imediatamente. Todos se ajoelharam no chão, obedientes, já que há muito perderam resistência em seus corações. Neste momento, a frota de ferro do Deus do Fogo também foi quase aniquilada. Ninguém teria pensado que, as 22 pessoas que originalmente apareceram do lado da cidade de Xamboda em armaduras pesadas que pareciam estar a ponto de colapsar a qualquer momento devido ao peso sobre eles, agiriam como se estivessem possuídos por deuses e começaram a correr vestindo essas armaduras de ferro pesado quando a bandeira de comando vermelha na colina distante se moveu novamente. Do caminhar até correr, a velocidade deles foi incrível, o que tornou muito difícil acreditar que eles estavam com armaduras pesadas que tivessem mais de 50 quilos de peso. Foram esses 22 caras que entraram em uma linha horizontal sem medo e comprometeram o restante frota de ferro do Deus do Fogo. Sua armadura de ferro era extremamente resistente, proporcionando aos seus corpos a proteção mais primitiva, mas o que era ainda mais aterrador era o poder aterrorizante que surgiu de forma explosiva de seus pequenos corpos fracos. Depois da primeira brigada pesada da besta rugido das chamas e mais a unidade de cavalaria fortemente blindada no topo foi esmagada, o capitão dos cavaleiros, Romain, não conseguiu fechar a boca. Ele apenas assistiu às 22 pessoas como animais gigantes aterrorizantes esmagar as bestas rugido das chamas uma após a outra.
O buraco significativo entre o tamanho do corpo deles e o poder que eles tinham chocou os sentidos visuais de todos. Mesmo os olhos da princesa mais velha estavam cheios de surpresa. A cidade de Chambord usou o mesmo método e chocou essa deusa da estratégia do Império Zenith. A vanguarda dos 22 gigantes de ferro mais uma vez tirou mais um terço da frota de ferro do Deus do Fogo. Os 30 ou mais cavaleiros restantes ainda não tiveram tempo de virar a cabeça para frente e bateram na parede da torre de ferro já preparada na frente, e eles perderam instantaneamente toda a força de combate. Ninguém esperava que, um ataque, 3 encontros e a frota de ferro do Deus do Fogo famosa entre os reinos subsidiários do Império Zenith seriam derrotados como uma palha em um furacão. O que era mais inacreditável foi que, do começo ao fim, eles não mataram um único inimigo. O dano da cidade de Chambord foi apenas algumas armaduras que ficaram deformadas com a colisão, e algumas pessoas também ficaram tontas com a colisão. Mas seus corpos resistentes depois de serem refinados com a poção Hulk os tornou completamente imunes a esse tipo de danos por colisão. Neste momento, o tempo parou com este ataque repentino do exército da Aliança dos Nove Reinos. Romain, você entendeu as estratégias de batalha da cidade de Chambord. A batalha já havia terminado. A princesa mais velha virou-se e perguntou em voz baixa. Selvagem, rude, direto e esperto, traiçoeiro. O rosto de bebê sempre sorridente de Romain agora estava coberto com uma seriedade sem precedentes. Ele disse alguns adjetivos imediatamente, mas ele ainda sentiu que não descrevia completamente a cidade de Chambord e o estilo de luta de seu rei. Você está certo. A princesa mais velha de repente se virou, mas essas palavras não são suficientes para descrever com precisão o cara. Se eu fosse descrevê-lo, eu usaria outra palavra. Então, a princesa mais velha cuspiu 2 palavras de seus lábios com seriedade. Inconstante. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 148. Vitória completa. Variável. Romain hesitou ligeiramente, e então ele ficou imediatamente iluminado. Sim, era uma variável. NT, no capítulo 147 está inconstante porque o tradutor achou melhor, mas no capítulo 148 tem toda uma explicação da palavra variável. Além dessa palavra, Romain não conseguiu encontrar outras palavras para descrever tudo o que ele observou dessa luta. Desde o início, quando o rei Alexander de Chambord trouxe as mulheres e as crianças ao campo de batalha, ele não pensou que aquelas mulheres bonitas seriam arqueiras mágicas, agindo como as representantes da morte. Ele também não pensou que a cidade de Chambord teria 50 ou mais arqueiros divinos, nem pensou que o cão negro gigante tivesse uma força tão aterrorizante. Ele nunca poderia ter imaginado que esses 22 guerreiros de armadura pesada e a formação dos guerreiros gigantes com machado fossem tão destrutivos. Por fim, ele não esperava que a famosa frota de ferro do Deus do Fogo fosse completamente aniquilada sem matar um único inimigo ou que a força de combate do rei Alexander poderia ter atingido um novo patamar. Ele não esperava nada disso. Essas eram as variáveis. O rei Alexander de Chambord transformou todas essas coisas que as pessoas não esperavam em realidade. Essas variáveis eram as mais aterrorizantes, porque mesmo que alguém fosse um comandante sábio, quando se confrontasse com esse inimigo, eles seriam derrotados por essas camadas de variáveis inesperadas que continuavam surgindo. Era impossível saber o que aconteceria no próximo segundo, nem qual carta o oponente jogaria. Quando as cartas forem reveladas, elas já teriam resultado na derrota. Muito aterrorizante. Romain, lembre-se com atenção do que viu hoje. Algum dia no futuro, você também pode enfrentar isso. As palavras da princesa mais velha pareceram com um pouco melancólicas para Romain, mas ele ainda respondeu com um aceno de cabeça. Entre os inúmeros generais nobres sob o comando do príncipe Arshavin, Romain não era o mais forte. No entanto, ele tinha um coração calmo e estava ansioso para aprender. Ele era um dos raros generais conhecidos por sua sabedoria.
Ele tinha o talento para se tornar um grande general, então a princesa mais velha, deusa da sabedoria, quebrou as regras e sempre manteve este cavaleiro ao lado dela, expondo a coisas que um general normal jamais experimentaria. O propósito de fazer isso era autoexplicativo, e Romain também sabia disso claramente, então ele sempre estudou em silêncio. Esta batalha em pequena escala de hoje lhe trouxe muito espanto, e ele precisava digeri-la lentamente. O cavaleiro de Capricórnio, Paul Pierce, perguntou. Ele já havia instruído os oficiais de execução da lei a capturar todos os reis dos 9 reinos e jogou-os na frente do Black Tornado. Uma onda de latidos do grande cão negro assustou profundamente esses reis que estavam acostumados a ser respeitados e servidos, e alguns deles com determinação fraca já haviam se ajoelhado, desesperadamente implorando por misericórdia. Limpe o campo de batalha, leve todas as pessoas, armas e armaduras à cidade e catalogue-as no inventário da cidade. Prenda à força todos os prisioneiros na pequena casa negra, e deixe Oleg cuidar deles estritamente. Execute aqueles que estão profundamente feridos e mova todos os cadáveres para o pequeno lote aberto na parte de trás da montanha. Fei cavalgou no grande cão negro e examinou o campo após a batalha que estava cheio de sangue evaporando. Pegue todos os cavalos e bestas rugido das chamas, independentemente de quão feridos eles estão, e leve para o estábulo real, e envie pessoas experientes para cuidar deles. Estes são todos os nossos futuros bebês, e os tesouros da cidade de Chambord, Muahaha. Você não pode fazer isso, eles são propriedade do reino Xixui. Você não tem o direito de reivindicá-los como seus. O rei de Xixui viu suas bestas rugido das chamas sendo levadas uma a uma enquanto ele gritava. Papa! Pierce riu e deu uma bofetada no rosto do rei de Xixui. O poder aterrorizante fez com que ele sentisse que um martelo de ferro acertasse em seu rosto. Os dentes do rei voaram para todos os lados, e seu rosto ficou instantaneamente coberto de hematomas. Ele não podia mais falar claramente. Seus olhos ficaram quase fechados devido ao rosto inchado, e seu nariz estava quebrado. Cale-se! Os prisioneiros devem ter a determinação de um prisioneiro. Esses itens são todos os despojos de guerra do rei Alexander, incluindo você. Pierce não concedeu nenhum respeito aos prisioneiros de alto status, e alguns dos reis já haviam desmaiado depois de ver a cena bárbara. Para aqueles que estavam conscientes, ninguém ousava lutar mais e observava silenciosamente enquanto os oficiais de execução da lei limpavam o campo de batalha, tirando suas propriedades uma a uma. O pôr do sol estava vermelho como o sangue. Os abutres pairavam no céu. Esses pássaros gigantes negros com bicos afiados sentiram o cheiro e odor da morte dos corpos podres, então eles se reuniram em grupos nas montanhas afastadas na parte de trás da cidade de Chambord. Os seus granidos barulhentos criavam um sentimento opressor de escuridão. Deixe-os assinar o documento, dobre o valor das reparações de guerra da última vez, e dê-lhes apenas um mês para entregar o valor à cidade de Chambord. Se eles não conseguirem reunir o valor suficiente com esta pequena quantidade de tempo, eles podem compensar com minerais e outros materiais. Hehe, as palavras dos príncipes não tinham peso, mas agora que seus reis estão aqui, os reinos provavelmente deverão manter sua palavra agora, certo? Transmita minha mensagem palavra por palavra. Se algum país se atrever a recusar, quando acabar o prazo, irei levar a cabeça do rei e visitá-los eu mesmo para pegar minha compensação. Depois de uma grande vitória, a atitude de Fei se endureceu. Na verdade, ele já esperava que manter os príncipes de refém levaria a um efeito de repercussão. Afinal, os príncipes não eram reis, então suas palavras não importavam muito. É por isso que ele já esperava que gastaria algum esforço para obter as reparações de guerra. No entanto, ele não esperava que a aliança se formasse e o visitasse tão rapidamente. Fei sentiu algo suspeito. Deixe o diretor Oleg cuidar bem desses reis. Faça com que eles confessem como eles planejaram e executaram essa viagem. Preciso conhecer todos os detalhes sobre por que esses 9 reinos se juntaram.
Fei então acariciou o grande cão negro e começou a caminhar em direção à cidade de Chambord. Esta batalha foi conquistada facilmente. Na verdade, com a força atual da cidade de Chambord, originalmente não havia necessidade de ter reviravoltas para ganhar a batalha. Ele simplesmente poderia fazer um ataque ao exército fora da cidade de Chambord para cuidar facilmente do problema, mas Fei queria usar essa simples batalha para treinar os soldados de Chambord. Ele queria ajudá-los a se acostumar com os vários aspectos da guerra, desde o planejamento, a cooperação, o posicionamento da vanguarda, a seguir os comandos e assim por diante. Além disso, Fei também queria que eles estivessem em contato próximo com combate corpo a corpo, morte e sangue. Ele sabia que um exército poderoso não só precisaria de uma força extraordinária, mas também de persistência e determinação. Fei podia usar a poção Hulk e outros itens do Diablo Old para aumentar a força de seus soldados, mas ele não podia fazê-los a se acostumar ao lado sangrento e impiedoso da guerra. Essas coisas só poderiam ser sentidas e aprendidas em um campo de batalha real. A cidade de Chambord era um pequeno reino subsidiário na fronteira rural, por isso não havia entrado em uma guerra real em muitos anos. A batalha com o exército de Armadura Negra contou como uma, mas esse foi um caso em que eles foram forçados a lutar, e foi diferente daquele tempo, onde eles tomaram a iniciativa na luta. Foi por isso que Fei arrastou essa guerra, que poderia ser concluída dentro de 10 minutos, e demorou 2 horas para terminar a batalha. Fei lentamente caminhou em direção aos portões, e seus olhos percorreram os rostos dos soldados. Os fatos provaram que os esforços árduos de Fei hoje não foram em vão, porque nos olhos desses soldados, além de um pouco de pânico, Fei viu espíritos mais firmes e mais fortes. Eles começaram a se adaptar a essas batalhas. O sangue e o fogo eram as formas mais fáceis de fazer alguém crescer. Esta batalha foi uma vitória completa. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 149. Domesticando as bestas rugido das chamas. Muitos prisioneiros estavam sendo trancados na prisão, e a armadura e as armas foram organizadas e ordenadas nas 6 carruagens nas quais as arqueiras estavam andando. Mesmo as armaduras danificadas e as espadas quebradas não foram deixadas de fora. Os oficiais de execução da lei de Chambord não trouxeram vergonha aos seus títulos. As planícies em frente ao castelo foram examinadas por eles por mais de 2 dúzias de vezes, nenhuma pena da parte traseira da flecha foi deixada para trás. Chambord obteve muitas recompensas desta guerra. Exceto as 50 armaduras de cavalaria pesada completas e raras, havia mais de uma centena de escudos, mais de 200 lanças e dardos asterisco, mais de 300 espadas de ferro e mais de 80 cotas de malha delicadas. Esses itens foram mais do que suficientes para equipar todos os soldados em Chambord. Todas as armaduras e armas que estavam quebradas ou danificadas poderiam ser tratadas como sucata. Eles seriam entregues aos ferreiros da parte de trás das montanhas. Depois de alguns ajustes ou recondicionamento, novas armaduras, armas e itens seriam forjados. Isto liberará muito a pressão em Chambord por falta de itens adequados. NT. Asterisco dardos são lanças de arremesso. Os soldados ainda estavam ocupados, mas Fei, que estava no Grande Cão Negro, já estava caminhando de volta ao castelo com as crianças. Quando Fei estava conversando e rindo com elas, ele conseguia dizer que essas crianças estavam extremamente animadas. Quando chegaram perto do portão do castelo, os cidadãos de Chambord não podiam esperar e saíram do reino para recebê-los de volta. As meninas tinham flores em suas mãos e as jogaram na estrada que Fei e os soldados estavam prestes a caminhar, e ao longo da passagem a frase "Salve o Rei Alexander" ressoaram no céu e ecoaram nas antigas muralhas de defesa como marés altas. Todas as crianças ao lado de Fei ficaram de pé e levantaram os peitos. Eles ficaram orgulhosos porque testemunharam a notável vitória que Chambord acabou de receber. O grande cão negro Black também estava orgulhoso como essas crianças. Essa besta era tão inteligente que parecia ter a inteligência de um ser humano. Com os olhos apertados e o grande sorriso,
as pessoas sentiram que era outro homem grande e malicioso como Drogba caminhando entre eles. Quando em contato com o povo de Chambord, o cão ficou calmo e fofo, não era nada perverso ou feroz como ele era na frente dos inimigos. A essa altura, as pessoas de Chambord também haviam se acostumado completamente com esse cachorro que era insanamente grande. Como ele sempre esteve com o rei Alexander e foi tão esperto, e com fome de batalhar, muitas pessoas começaram a chamá-lo de cão divino. Fei viu sua noiva Ângela e os cabelos loiros de Emma na multidão. Ambas estavam seguindo a sacerdotisa Cara para as montanhas para aprender sobre a criação de poções e sobre ervas. Embora Helena tivesse a situação relacionada ao seu corpo no meio do caminho, Fei chegou na hora, então elas não precisaram se apressar em voltar ao castelo. Elas passaram mais tempo com as meninas da Academia Civil e Militar de Chambord e com a Cara para aprender um pouco mais. Depois que a Cara teve que voltar para o Diablo Wold, elas desceu a montanha desejando mais. Quando chegaram ao castelo, ouviram que Chambord estava sob ataque novamente. Elas rapidamente correram para o muro de defesa e se acalmaram depois de saberem que a batalha acabou e Chambord teve uma esplêndida vitória. Fei riu enquanto ele pulava das costas do grande cão negro. Sem se importar de que houvesse muitas pessoas, ele ajudou sua noiva bonita a subir nas costas do Black. Ângela corou e debaixo do lindo pôr do sol parecia uma deusa. Nas saudações dos cidadãos e no clamor amável, Fei voltou lentamente para o palácio do rei de mãos dadas com Ângela de um lado e Emma do outro. O sol criou algumas longas sombras atrás deles, e a cena parecia calma e calorosa. Ao passar pela Academia Civil e Militar de Chambord, Fei deixou as crianças que o seguiam. Claro, antes de deixá-los, ele lhes atribuiu trabalhos de casa. Ele disse às crianças para pegar algumas canetas de pena e papel que foram feitos de couro pela academia. Ele queria que todos eles entregassem um relatório de pensamentos e reflexões. Fei desejou que todas essas crianças pudessem crescer no dia seguinte e se tornarem ótimos materiais. Chambord neste ponto realmente precisava de talentos. Depois de uma estrada de risos, eles finalmente retornaram ao palácio do rei. Fei começou a recordar todos os momentos da batalha de hoje e gravou-os cuidadosamente em uma folha de couro. Este era um hábito que ele desenvolveu há muito tempo. Ele tinha que gravar tudo sobre o que ele achou ou pensou em um dia, era outra maneira dele se fortalecer. Ele tinha que usar outros métodos além do Diablo Wold, que não era suficiente por conta própria. Foi outro período de negócios. O jantar só começou depois que o sol se colocou sob as montanhas no lado oeste por um longo tempo. O jantar foi muito suntuoso. Porque depois de um período de observação, Ângela, que era inteligente e prestou muita atenção aos detalhes, percebeu gradualmente que Fei não gostava da comida do palácio do rei. Ela até sentiu o que Fei gostava de comer e o que ele não gostava de comer. Além disso, Fei mencionou sem querer para Ângela e Emma como fazer alguns pratos simples e pequenos da culinária da terra. Depois de tudo isso, o jantar do rei era quase 100% preparado por Ângela e Emma, e Fei realmente gostou das refeições. Alexander, Helena está bem? Ângela de repente perguntou durante o jantar. Fei ficou tenso depois que ele pensou sobre a circunstância erótica que ocorreu na sala de pedra. Ele pensou que a intuição aterradora de uma mulher fez sua noiva sentir alguma coisa, mas quando ele olhou a expressão pura e preocupada de Ângela cheia de culpa, ele soube instantaneamente que ele pensou demais. Ele sentiu um pouco de vergonha quando sorriu e disse: Não se preocupe, foi apenas que Helena encontrou um pequeno problema quando estava treinando seu poder mágico. O poder mágico falhou e machucou seu corpo. Foi uma sorte que descobrimos cedo. Depois de separar de um descanso, ela não está mais em perigo. Ângela prendeu seu cabelo que era como seda preta que cobriu seus olhos quando a felicidade encheu seu rosto bonito. Ela bateu ligeiramente no peito e disse: Graças ao Deus da guerra, isso é ótimo. Fiquei realmente com medo quando vi Helena sangrar tanto. Estávamos todos preocupados com ela. Fei sorriu enquanto comia um pouco de comida. Ele ia revelar o que aconteceu entre ele e Helena para Ângela mais cedo ou mais tarde. Fei não planejou esconder isso de Ângela.
Isso seria injusto tanto para Helena quanto para Ângela. Certo, ele gostava de Ângela. Ele gostava de sua pureza e bondade. No entanto, ele gradualmente começou a gostar de Helena subconscientemente. Ele gostava da indescritível cooperação implícita que eles tiveram durante as batalhas. Fei era um tipo de otaku quando ele estava na Terra. Ele não tinha resistência contra as meninas. Ele não podia deixar de gostar das duas garotas que eram como deusas depois de passar esse tempo com elas. Ele pensou que, como ele tinha Ângela como noiva, seria certo passar o resto da vida juntos. No entanto, ele não esperava que o relacionamento que ele tinha com Helena ocorreria. Parecia que a voz misteriosa no Diablo Wold tentou intencionalmente fazer isso acontecer. Hoje não é um bom momento. Fei decidiu ficar quieto um pouco antes de conversar com Ângela sobre isso. Depois do jantar, já que Fei não estava muito cansado, ele de repente pensou em algo e levou Ângela para o estábulo dos cavalos reais. Todos os cavalos de guerra e mais de 60 bestas rugido das chamas que foram capturadas foram entregues neste estábulo. Nos estábulos que geralmente estavam muito vazios finalmente havia um pouco de barulho. Não havia muitos servos e criadas no palácio do rei, havia apenas uma dúzia deles. Por um momento, eles não conseguiram acompanhar todo o trabalho. Então Fei decidiu trazer Ângela aqui para acalmar os cavalos amedrontados e as bestas rugido das chamas. Era como ver alguns animais de estimação para relaxar. Tenha cuidado, eles ainda não foram domesticados para o novo ambiente. Eles agora são agressivos e podem machucá-la. Fei avisou cuidadosamente a Ângela e disse a alguns servos que cuidassem de Ângela caso ela precise. Ele caminhou até a parte no meio do estábulo. Era onde mais de 60 bestas rugido das chamas estavam. Ele começou a observar cuidadosamente esses descendentes de cavalos divinos e bestas santos unicórnios. A aparência externa dessas bestas rugido das chamas era como as dos outros cavalos, apenas eram maiores e mais fortes. Todas tinham escamas duras na pele, as escamas duras eram como armaduras e eram mais densos perto de seus cascos. Quando esses animais estavam irritados ou nervosos, seus olhos ficavam vermelhos. Os corpos delas eram graciosos, mas tinham dentes muito afiados e eram muito agressivas. Elas eram capazes de carregar pesos de 3 a 4 vezes mais pesados do que os cavalos regulares. Elas foram classificadas como bestas demônio de nível 4, e elas eram um suporte perfeito para a cavalaria fortemente blindada. No entanto, esses animais eram raros e selvagens. Eram difíceis de capturar e difíceis de treinar. Elas eram tão agressivas que morriam de fome quando eram capturadas. O reino de Xixui teve muita sorte de encontrar algumas bestas rugido das chamas quando ainda eram filhotes. Depois de várias gerações de treinamento e domesticação, essas bestas rugido das chamas foi o resultado. Essas bestas rugido das chamas haviam mantido a habilidade de carregar e correr das bestas rugido das chamas selvagens, mas elas eram muito mais dóceis. Era por isso que elas podiam ser montadas pela cavalaria. Mas desde que o ambiente mudou, seu ex-dono havia desaparecido, muitas delas ficaram feridas após a batalha, e todas as bestas rugido das chamas que ainda estavam vivas foram trazidas aqui e mais de 60 bestas rugido das chamas estavam apertadas neste pequeno espaço. Os olhos desses animais estavam todos de cor vermelha escura. Era óbvio que elas estavam extremamente nervosas e agressivas. Qualquer estranho para elas não conseguiu se aproximar delas. Primeiro Fei tentou se aproximar delas, mas ele foi chutado e mordido pelas bestas rugido das chamas. Fei pensou sobre isso e teve uma ideia. Ele mudou imediatamente para o modo druida. Neste ponto, seu personagem druida já era nível 21. Seu o sábio do carvalho e espírito animal e não eram mais apenas no nível de início. Ele tinha uma compreensão muito mais profunda dessa classe. Assim que mudou para o modo druida, ele sentiu imediatamente um sentimento nervoso, ansioso e feroz vindo dessas bestas rugido das chamas. Fei claramente capturou toda a flutuação negativa na emoção. Essas bestas rugido das chamas era como um monte de crianças indefesas, todas estavam silenciosamente soluçando. Fei lentamente usou sua energia espiritual para se aproximar delas,
ele tentou o seu melhor para parecer amigável e inofensivo para baixar a guarda que as bestas rugido das chamas tinham contra ele. Então, ele lentamente se aproximou dessas bestas rugido das chamas passo a passo. Sua Majestade, esses animais são muito agressivos, não se aproxime demais deles. Alguns criados ao lado de Fei rapidamente o advertiram. Mas antes que eles pudessem terminar, todos ficaram atordoados. As bestas rugido das chamas que estavam muito ansiosas e agressivas e não permitiram que ninguém se aproximasse delas sem reagir. Agora algumas delas chegaram perto do rei e usaram suas cabeças para esfregar o corpo nele voluntariamente, como se fossem crianças que estavam tentando reclamar dos pais. Esses servos esfregaram os olhos, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Isso é muito mágico! Todos pensaram. Você deve saber que eles tentaram muitos métodos, mas nenhum deles conseguiu se aproximar desses animais, e um deles quase foi chutado no rosto. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 150. O invencível modo assassino. O majestoso rei era divino. Não foi a primeira vez que esses criados viram a habilidade mágica do rei Alexander, mas eles ainda estavam em estado de choque desta vez. Esses animais agressivos e ansiosos agiam como crianças perdidas que acabaram de ver seus pais quando o rei apareceu. No entanto, Fei não teve tempo de reconhecer a surpresa e a idolatria dos criados. Sua habilidade druida de nível 21 permite que as bestas rugido das chamas o aceitem facilmente. Esses animais não eram inteligentes, sua consciência era semelhante à de crianças. Eles não eram como o grande cão negro, então era fácil ganhar a confiança deles. Fei tirou alguma poção de cura de seu espaço de armazenamento e começou a tratar as bestas rugido das chamas que ficaram gravemente feridas. Algumas delas tiveram os ossos da perna quebrados, enquanto outros tiveram seus ossos do pescoço quebrados das colisões na batalha. Essas bestas estavam à beira de morrer. Todas olhavam para Fei com uma expressão triste e suplicante em seus rostos. Depois de gastar cerca de 5 garrafas de poção de cura, todas as bestas rugido das chamas se recuperaram. Foi sorte que depois de os 7 dos personagens de Fei passarem o ato 1 no Diablo World, o custo para Fei de converter todos os tipos de poções diminuiu drasticamente. Além do fato de que Fei se tornou super rico no Diablo World vendendo gemas, ele poderia pagar esses custos. Depois de tratar completamente todas as bestas rugido das chamas, Fei fez uma pausa por um segundo, e depois acrescentou uma pequena porção de poção Hulk na água potável das bestas rugido das chamas. Então, ele disse aos servos sobre algumas coisas para se manter em mente e deixarem estas bestas rugido das chamas sozinhas. Quando Fei deixou a área do meio dos estábulos, as bestas rugido das chamas se acalmaram. Uma vez que ele acariciou e relaxou esses animais e lembrou os criados sobre os pontos-chave, os criados conseguiram se aproximar desses animais e pentear suas escamas de ferro. Quando esses animais viram Fei sair, eles não estavam dispostos a separar-se dele, como se fossem crianças que estavam sendo deixadas em casa por um pai ocupado. Essa cena mágica surpreendeu os criados novamente. Fei estava pensando em treinar e reformar essas bestas rugido das chamas em montarias como Black usando a poção Hulk. Enquanto ele estava sonhando, ele olhou para cima. A cena que ele viu o deixou atordoado. Angela, que estava usando um vestido longo e azul claro, estava de pé diante do cavalo de guerra e sorria intensamente. Parecia uma bela deusa. Os velhos cavalos de guerra se acalmaram e se ajoelharam em torno de Angela, como se fossem guardas que estavam protegendo sua princesa. Esta cena era comparável aos contos descritos pelos poetas itinerantes, onde bestas santas unicórnios se ajoelhavam ao redor da linda deusa da vida. Fei sentiu como se a cena fosse tirada diretamente de um conto de fadas, era uma cena extasiada e mística. Fei esfregou os olhos, mas ele não estava alucinando. Isso era muito estranho. Fei conseguiu acalmar as ansiosas bestas rugido das chamas devido ao seu poder druida. E quanto a Angela? Angela também é secretamente um druida. Como ela é capaz de acalmar esse grupo de velhos cavalos de guerra em tão curto período de tempo?
Mas não há nenhuma classe como druida no continente Zerota. Fei pensou. Os criados que deveriam proteger Angela ficaram atordoados e surpresos também. Alexander, eu não sei porquê, mas parece que posso sentir suas emoções. Eu realmente não fiz nada. Eu apenas tentei confortá-los, e esses cavalos se ajoelharam obedientemente. Xixi, eles são tão fofos, eles também são dóceis. No caminho de volta, Angela respondeu à pergunta de Fei. No entanto, isso fez Fei ainda mais curioso. Na verdade, Fei sabia sobre a afinidade de Angela com os animais. O grande cão negro que não passou pela reforma da poção Hulk era muito feroz, e as pessoas não conseguiam se aproximar dele. No entanto, Angela conseguiu domar e ordená-lo. Houve inúmeros exemplos, mas Fei realmente não prestou muita atenção a eles. Mas o que aconteceu hoje foi muito estranho. Não podia ser explicado apenas pela palavra afinidade. Aqueles cavalos de guerra eram muito teimosos. Quando eles chegaram a esse novo ambiente, mesmo treinadores de cavalos profissionais não podiam se aproximar deles. O oficial de execução da lei de Chambord usou muitos métodos e fez muito esforço para levá-los ao estábulo real, como Angela, que não tem experiência nem treinamento, faz isso. Isso é muito interessante. Podem os animais distinguir o que é feio, e eles não queriam machucar Angela porque ela é tão bonita e pura. Fei rapidamente sacudiu a cabeça quando pensou nisso. Não havia nenhuma maneira que essa razão ridícula fosse verdade. Parecia que esse segredo levaria algum tempo para resolver e descobrir. Depois de retornar ao palácio do rei, Angela e Emma estavam ambas muito cansadas, então elas foram para seus quartos para descansar. Fei ainda não estava cansado. Ele entrou em seu escritório e começou a ler e experimentar os simples pergaminhos de treinamento de energia que ele coletou. Depois disso, ele começou a tentar criar novos pergaminhos de treinamento de energia usando a especialidade do modo assassino e suas hipóteses. Depois de lembrar cuidadosamente cada canal de conexão de energia no corpo de um humano de um rolo de treinamento de energia de 2 estrelas, Fei mudou para modo assassino e fechou os olhos para sentir o poder especial que seu personagem assassino tinha em Power. Depois que ele sentiu como a energia do assassino fluía em seu corpo, ele pegou uma caneta de pena e separou cada canal de conexão de energia na folha de couro em frente a ele. Ele combinou isso com os canais de conexão de energia no rolo de treinamento de 2 estrelas. Então, Fei adicionou um total de 7 novos canais. Após a revisão, o rolo de treinamento de energia de 2 estrelas Breaking Stone Shop já possuía 14 canais de conexão de energia. A forma em que os pergaminhos de treinamento de energia eram classificados eram com base em quantos canais de energia eles tinham, sendo assim este rolo de treinamento foi elevado ao ranking de 3 estrelas. No entanto, isso foi apenas teórico. Em termos de como o treinamento real iria ficar usando esse rolo, Fei não poderia garantir nada. Ele teria que experimentar e descobrir. O processo de elaboração de novos canais de conexão de energia consumia muita energia. Fei sentiu-se cansado depois de apenas revisar um pergaminho de treinamento de energia. Ele entrou em seu quarto para descansar. De repente, uma onda de energia vigorosa apareceu ao redor da montanha de trás, e Fei sentiu isso vagamente. Fei ficou chocado, seu rosto mudou de cor. Havia apenas uma possibilidade: alguém desencadeou as armadilhas mágicas da montanha de trás. Não poderiam ser os soldados que estavam guardando a caverna subterrânea. Todos se lembraram do caminho correto para viajar na montanha de trás. Isso significava que havia intrusos. Fei imediatamente usou o poder do modo assassino e desapareceu de seu quarto. Quarto. Ele se transformou em uma sombra invisível a olho nu e partiu para a montanha de trás como um raio sob o céu escuro. Ele não despertou ninguém. Claro,
Fei viu chamas vermelhas e raios brancos golpeando a área restrita na montanha de trás. Foi muito perceptivo na noite escura. Sob a luz, Fei viu algumas figuras se moverem. Era óbvio que houve uma luta. Quem é esse? Quem se atreve a se intrometer à área restrita de Chambord? Fei ouviu o grito alto de Peter Sec de longe. Os números mudaram seus locais de forma contínua. As espadas em suas mãos soltaram muitas faíscas durante as colisões. Parecia que havia apenas um intruso, e Sec tinha alguns cavaleiros do Zodíaco de bronze e guardas de elite ajudando. Mesmo com a ajuda da armadilha mágica de Fei, eles só podiam se igualar com o intruso. Parecia que o intruso não estava usando toda a força dele. Neste momento, Fei finalmente chegou. Voltem! Deixe-me lidar com ele! Fei gritou. No ar, Fei dobrou os dedos e formou uma garra enquanto golpeava o intruso que usava roupas pretas e estava com o rosto coberto. Sua Majestade! Os guerreiros de Sek e Chambord ouviram a voz e sabiam que a pessoa que apareceu era Fei. Eles ficaram encantados e recuaram. Eles bloquearam todos os caminhos possíveis que este intruso poderia usar para escapar. Bam! 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 Quase ao mesmo tempo, Fei e o intruso misterioso de preto se atingiram diversas vezes. Fei, que estava no modo assassino, era quase invencível nessas lutas de combate corpo a corpo. Cada parte de seu corpo se transformou em uma arma, e todas atacaram o intruso de preto como gotas de chuva em uma tempestade. Seu oponente claramente não estava pronto para lutar contra um estilo tão estranho. O intruso tentou se defender e recuar. Anterior próximo. Comentários.